Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de corpos. Hoje nós vamos falar sobre o fecho algébrico de uma extensão. Tá? Então, antes de começar a verificar alguns resultados, a gente vai definir primeiro o que é um fecho algébrico de uma extensão de corpos. Então, vou partir de uma extensão arbitrária. E aí, como conjunto, a gente vai definir o fecho algébrico dessa extensão é o conjunto dado dessa forma aqui. Ó. A gente vai denotar assim por K barra L. É uma notação não muito universal, tá? Tem outras notações para isso, mas eu gosto dessa. Que é precisamente o conjunto dos elementos que estão em L, tais que alfa em L, tal que alfa é algébrico sobre K. Tudo bem? Nós já vimos, por exemplo, que se eu tenho uma extensão de corpos, se o elemento já estiver no corpo K, em particular, ele é algébrico sobre K, né? Então, em particular, a gente já tem isso daqui, ó. Sempre o próprio corpo K está no seu fecho algébrico sobre um corpo maior, L. E, claro, isso aqui está contido em L, né? A gente está tomando elementos de L satisfazendo uma determinada condição. Então, o fecho algébrico sempre está no meio aqui da extensão. Certo? A gente sempre consegue montar uma torre de corpos com os corpos originais da extensão e o fecho algébrico. Tudo bem? E aí no próximo resultado, o que nós vamos provar é que toda vez que eu tenho uma extensão de corpos, o fecho algébrico de K em L sempre é um subcorpo de L que contém K. Então, além de ser um subconjunto de L que contém K, ele também tem estrutura de corpo, tá bom? E aí, para provar esse resultado, vai ser muito importante os resultados que a gente estabeleceu na última aula. Porque aqui a gente tem que mostrar, por exemplo, que esse cara, se ele é um subcorpo, né, ele tem que ser fechado para soma, para diferença, tem que ter o zero, tem que ter a unidade, e tem que ser fechado para o produto e tem que ter o inverso, certo? E aí, vocês vão perceber que a prova que a gente vai dar é um pouco indireta, no sentido de que, assim, se eu tenho alfa e beta, por exemplo, algébrico sobre K, eu sei, por exemplo, que alfa admite uma equação polinomial não trivial dando zero, né? No sentido de que os coeficientes não são todos zeros, mas ainda assim a gente consegue escrever alfa como uma raiz de um polinômio não nulo, e beta também, certo? Então, assim, a ideia é que a gente consegue descrever alfa e beta a partir de equações polinomiais dessa forma. Se alfa e beta são algébricos, né? E aqui B0 mais B1 beta mais Bm alfa beta elevado a m dando zero. Aí, por exemplo, se eu quero mostrar que alfa mais beta é algébrico, a rigor, a gente teria que exibir uma equação polinomial anulando essa soma. Só que a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso porque a partir de uma equação polinomial anulando alfa e outra anulando beta, não é tão fácil construir uma equação polinomial a partir dessas duas que sirva para o alfa mais beta. Tá? Na verdade, o que a gente vai mostrar é que, por exemplo, essa extensão aqui, ó, é finita. Porque se eu mostrar isso, a gente já viu que quando a adjunção de um elemento faz com que essa extensão seja finita, esse alfa mais beta é algébrico, tá? Então a gente vai mostrar que isso aqui é finito, a gente vai mostrar que a K alfa beta é finito também, e por aí vai, tá? O K alfa menos 1 também é finito, tá bom? Então é dessa forma indireta que a gente vai provar que se eu tenho dois elementos algébricos, a soma continua algébrica, a diferença continua algébrica, o produto continua algébrico e o inverso continua algébrico, tá? Então é a partir dessas ideias indiretas que a gente vai provar que esse cara de fato é um subcorpo, né? Ou seja, é fechado para as operações e o inverso está lá dentro. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Bom, a primeira coisa que a gente destaca então é que como o 0 e o 1 pertencem a K e o K está contido no fecho algébrico, então tanto o elemento neutro quanto a unidade estão no fecho algébrico, tá? Que é uma coisa que a gente precisa ter para que isso seja um corpo, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar dois elementos quaisquer, seja alfa e beta
no fecho algébrico. No fecho algébrico. E o nosso objetivo é mostrar que alfa mais beta, alfa menos beta e alfa vezes beta continua aqui dentro. Tá? Bom, quando a gente sabe disso daqui, ó, a gente sabe então que isso aqui vai acontecer. Ó. Alfa e beta são algébricos, né? Eles estão em L e são algébricos sobre K. Tudo bem? Então esse logo aqui é pelo que nós vimos na última aula. Essa extensão aqui é finita. Essa extensão é finita. Tá? Agora, né, na verdade, isso aqui é um corpo, né? E essa extensão ela é finita. Assim, olha só o que acontece. Ó. Como o K alfa mais beta está contido aqui, ó, com certeza, porque alfa mais beta está aqui dentro, né? Já que alfa e beta, já que alfa mais beta é um elemento do K alfa beta, então pela definição de adjunção, o K adjuntado de alfa mais beta é o menor subcorpo com essa propriedade, né? Então como esse daqui contém o K e contém alfa e beta, então, desculpe, contém alfa mais beta, então vale essa inclusão. Pela mesma razão, o K alfa menos beta também está contido aqui. Tá? E isso daqui também. O K alfa vezes beta também está contido no K alfa beta. Tá? Então isso aqui implica que essas extensões aqui são finitas. Ó. K alfa mais beta por K é finita por quê? Se isso daqui é um subanel, né, disso daqui, lembra que é um subespaço vetorial também. Nós já vimos isso nesse contexto. Então, se esse tem dimensão finita sobre K, esse daqui também tem dimensão finita sobre K. Tá? Então, isso quer dizer que essa extensão aqui é finita. Essa extensão aqui é finita. Também é finita. E essa extensão aqui também é finita. Pelas mesmas razões. Tá? Então, essas extensões são finitas, né, na verdade. Você pode colocar para ficar bonitinho. Isso aqui são finitas, tá? Então, se essas extensões são finitas, a gente usa a recíproca, né? Se a gente tem extensões finitas com a adjunção, é porque alfa mais beta, alfa menos beta e alfa vezes beta são algébricos. Esses elementos estão em L, mas são algébricos sobre K. E aí, se eles são algébricos sobre K, por definição, alfa mais beta, alfa menos beta e alfa vezes beta estão no fecho algébrico. Tá? E para o inverso, é só a gente vai usar a mesma ideia, só que com a hipótese extra de que a gente vai tomar um alfa diferente de zero. Além disso, se alfa é um elemento aqui no fecho algébrico que é diferente de zero, como é que a gente mostra que esse alfa a gente mostra que o alfa menos 1 pertence aqui também? Se isso aí acontece, ó, então o fato do alfa ser algébrico sobre K nos diz que essa extensão aqui é finita. Essa extensão aqui é finita, tá? Só que o alfa menos 1 pertence a esse camarada aqui, certo? Então, se essa extensão aqui é finita, ela é algébrica, certo? Uma outra forma de a gente ver aqui é o seguinte, ó. Se essa extensão aqui é finita, ela é algébrica. É algébrica. Tá? E aí, como o K de alfa é um corpo, já que o alfa é algébrico sobre K, então a gente sabe que a adjunção dá um corpo, e o alfa pertence a K de alfa, e ele é diferente de zero, então o alfa a menos 1 também pertence a esse corpo de adjunção. Agora, se ele é alguém que está no corpo de adjunção e essa extensão aqui é algébrica, então ele é algébrico sobre K também. Tá? Então, como essa extensão aqui é algébrica, então todo elemento de K de alfa é algébrico sobre K. Então, em particular, vale para esse alfa menos 1. Né? Então, alfa menos 1 é algébrico sobre K. O que implica, então, que o alfa menos 1 pertence ao fecho algébrico de K em L. Tá? Então, a gente pegou um elemento qualquer aqui diferente de zero e mostramos que o inverso dele também está ali dentro.
Tá? Ele é invertível ali dentro. Então isso mostra que ele é um subcorpo, né? Acabou. Então, conclusão, para fechar aqui bonitinho o resultado, o fecho algébrico de K em L é um subcorpo de L. Claro, e aí a gente já viu que ele contém o K, né? Essa parte aí não é nenhuma novidade. Tá bom, pessoal? Então olha que interessante, né? Os resultados anteriores nos permitiram provar de maneira cabal que o fato de ser algébrico, essa filosofia, né? Isso é fechado para a soma, para o produto, para a diferença e para o inverso, sem que a gente precisasse apresentar na tora, né? Polinômios que anulassem esses caras. Sem exibir esses polinômios, a gente conseguiu demonstrar de maneira indireta que necessariamente eles precisam ser algébricos também. Tá bom? E aí, usando esse teorema, a gente agora é capaz de provar que a noção de ser uma extensão algébrica também respeita a transitividade. Se a gente tem uma torre de corpos dessa forma, de K para L e L para M, a gente consegue mostrar que a extensão toda aqui do M para K é algébrica se somente se as duas extensões intermediárias são algébricas. Tudo bem? Então vamos demonstrar esse resultado? Vamos começar como o enunciado sugere. Vamos provar a ida aqui primeiro. Na ida a gente sabe que essa extensão aqui é algébrica, né? De M para K. Então vamos mostrar que essas duas aqui são. Essa parte é tranquila, né? Vamos mostrar primeiro que essa extensão aqui é algébrica, de L para K. Então tudo que a gente tem que fazer aqui é o quê? Pegar um elemento qualquer em L e mostrar que ele é algébrico sobre K, né? Bom, que é imediato. Como L está contido em M, esse elemento que eu peguei em L está em M. Então o alfa pertence a M. E eu sei que essa extensão de M para K é algébrica. Então, todo elemento de M é algébrico sobre K. Então, como essa extensão é algébrica, todo elemento de M é algébrico sobre K, em particular para esse alfa específico, meio que arbitrário que eu peguei, vai valer também. Certo? Então, como isso aqui acontece, então, o alfa é algébrico sobre K. Tá bom? Então essa foi. Bem pequenininho, né? Tranquilinho. A outra também é bem fácil, ó. Por que essa extensão aqui é algébrica? Muito fácil também. Se a gente pega um alfa em M qualquer, agora, como essa extensão aqui é algébrica, então, esse alfa tem que ser algébrico sobre K. Agora, se ele é algébrico sobre K, é porque ele é raiz de um polinômio não nulo com coeficientes no corpo K, certo? Mas como o K está contido em L, esses coeficientes eu posso ver dentro do corpo L. E aí, portanto, por definição, ele vai ser algébrico sobre L. Tá? Então, bem tranquilo. Então, como o K está contido em L, então, o polinômio que anula alfa com coeficientes em K vai ter coeficientes em L também, né? Esses mesmos coeficientes estarão em L. Então, o alfa vai ser naturalmente algébrico sobre L. Tá? E aí acabou. A gente pegou um alfa em M qualquer, mostramos que ele é algébrico sobre L, portanto essa extensão é algébrica. Né? Então a ida assim, é tranquilaço. Vamos provar a volta agora, né? Digamos que é a volta que a gente usa mais. Né? Se você tem que as extensões intermediárias são algébricas, então a extensão toda vai ser algébrica. Tá? Isso daqui a gente vai demonstrar e a gente vai precisar do teorema anterior, provavelmente. Então vamos lá. Eu sei agora que as extensões intermediárias são algébricas e eu quero mostrar que a extensão total é algébrica. Né? Então vou pegar um alfa em M qualquer, certo? A gente vai pegar um alfa em M qualquer e meu objetivo é mostrar que alfa é algébrico sobre K, sabendo que essas duas coisas ocorrem. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Bom, o alfa estando em M, eu sei que ele é algébrico sobre L, porque a extensão de L para M é algébrica. Tá? Então assim como, vou escrever bonitinho, como essa extensão é algébrica, então alfa é algébrico sobre, vamos ver aqui, sobre L. Isso. Então, bom, se ele é algébrico sobre L, tem algum polinômio com coeficientes em L, com coeficientes não todos nulos, que anula esse camarada. Né? Então existem
vamos dizer que, vamos chamar aqui de A0 até AN, pertencentes a L, não todos nulos, isso é importante, tais que essa equação aqui é satisfeita, ó, A0 mais A1 alfa até AN, alfa elevado a N, isso igual a zero. Tá? A gente pode assumir sem perda de generalidade que o AN é diferente de zero, né? Que aí já é o grau desses camaradas. Tá? Se precisar, mas talvez nem precise. Tudo bem? Então eu tenho uma equação desse tipo. E aí, pessoal, uma coisa que a gente já tem de cara é o seguinte. Essa equação aqui polinomial me diz que esse alfa que está em M é algébrico sobre esse corpo aqui, ó, o corpo de adjunção do K e esses coeficientes A0, A1 até a N, tá? Porque esses coeficientes A0 até a N estão aqui nesse corpo de adjunção, certo? Então alfa é algébrico sobre esse cara, porque esses coeficientes que estão em L também estão nesse corpo de adjunção, tá? Então alfa é algébrico sobre esse corpo. O que me diz, pelo que nós já vimos, que essa extensão aqui tem que ser finita, ó. Qual? Eu vou adjuntar esse cara do alfa. Então, olha isso daqui, ó. Essa extensão aqui, K0 com alfa aqui no final, que é a mesma coisa que adjuntar esse cara com alfa. Essa extensão aqui, ó, opa, A0 até a N, é finita. Essa extensão é finita, tá? Então, vamos guardar essa informação. Essa extensão é finita. A gente está usando coisa que a gente já tem. Por outro lado, agora, finalmente, a gente vai usar o fato da extensão de L para K ser algébrica, né? Olha só, como o A0 até a N pertencem a L e essa extensão aqui é algébrica, é a hipótese agora, então, o que vai acontecer? Ó? Já que todos os elementos de L são algébricos sobre K, esses elementos aqui, esses coeficientes também satisfazem isso, tá? Então, A0 até a N, que pertence a L, são algébricos sobre o corpo K. Agora, se eu sei que esses caras são algébricos sobre K, usando, acho que o último resultado, não sei da última aula, que a gente já está usando aqui de novo, se eu tenho elementos algébricos, então essa extensão aqui, ó, do corpo adjuntado desses elementos até o K, essa extensão é finita. Essa extensão é finita. Então olha só o que está acontecendo. Ó. Vou fazer um desenho aqui do lado. Depois para não dizer que álgebra não tem desenho. A gente tem essa extensão do K para a adjunção dos elementos A0 até a N. E isso daqui, essa extensão é finita. E a gente tem essa extensão aqui, ó, do K A0 até a N com o alfa aqui. E essa extensão também é finita, tá aqui, ó. Tá? Então a gente já sabe, olha que legal, para provar a transitividade do fato da extensão ser algébrica, a gente vai provar um fato que a gente já sabe, que extensões finitas satisfazem essa transitividade. Ó. Se essa extensão aqui é finita e essa é finita, então essa daqui é finita. Tá bom? Então, como essas duas extensões são finitas, essa daqui também vai ser. Logo, essa extensão do A0 até a N alfa para o corpo K é finita. E agora a gente usa que toda extensão finita é algébrica. Se essa extensão aqui é finita, essa extensão também é algébrica. Na verdade, a gente já pode usar direto, né? O corolário que nós mostramos. Nós já vimos que se eu tiver uma extensão finita obtida por adjunção, é porque esses elementos que eu estou adjuntando são algébricos, né? Então isso implica que o A0 até a N e alfa são todos algébricos sobre K. Em particular, o alfa é algébrico sobre K, que era o que eu queria provar. Alfa é algébrico sobre K. Então olha só o que a gente provou. A gente provou que se eu pegar um alfa em M qualquer, o alfa é algébrico sobre K. Acabou. Portanto, essa extensão aqui é algébrica. Tá? Então, bem legal. Então, extensões algébricas também satisfazem essa condição de transitividade. Beleza? Agora, pessoal, eu tô caminhando para eu pagar uma dívida com vocês, né? Que eu tô devendo ainda apresentar um exemplo de uma extensão algébrica que não é finita, né? Uma extensão algébrica infinita.
e eu vou pagar essa dívida nessa aula de hoje, tá? E para pagar essa dívida vai ser interessante a gente provar esse lema, que é bastante intuitivo, mas que a gente vai conseguir, de fato, capturar essa intuição e formalizar. Ela está dizendo o seguinte, ó, se você tem uma extensão finita de corpos, se você tem o corpo K aqui e o corpo L, a extensão de corpos, caso você tenha uma cadeia ascendente de subcorpos de L que contém K, ou seja, se você tem aqui uma cadeia ascendente de corpos, K1, K2 e por aí vai, não tem jeito, tá? Como essa extensão é finita, não cabe uma cadeia ascendente onde cada passo desse daqui, ó, cada inclusão dessa seja estrita. Não cabe. Ou seja, em algum momento essa cadeia de subcorpos ela vai ter que estacionar, tá bom? Porque senão você vai conseguir encaixar aqui infinitos corpos dentro do outro. Caso isso aconteça, isso meio que vai obrigar a dimensão do L sobre o K ser infinito. Ser infinito, tá bom? Isso é algo que, na verdade, vale para espaços vetoriais arbitrários, né? Se você tem um espaço vetorial de dimensão finita, você não consegue encaixar de maneira estrita infinitos subespaços ali dentro. Tá? Chega uma hora que você vai chegar exatamente na dimensão do espaço. E dali para frente não tem mais jeito. Tá bom? Então é isso que a gente vai provar aqui, mas nesse contexto de corpos. Tá? Então a gente vai provar que se eu tenho uma cadeia ascendente de subcorpos que contém K, então a partir de um certo I0, todos esses subcorpos vão ser iguais à mesma coisa. Tá? Você não vai chegar mais a produzir novos subcorpos. Tá? E para provar isso, a gente vai provar por contradição. E aí a gente vai usar um argumento de limites, hein? Olha a análise aparecendo aí. Então vamos lá. Então vamos supor que a tese seja falsa. Qual é a tese? Existe um I0, tal que a partir dele todo mundo é igual ao K0. Então vamos supor que a tese seja falsa. Bom, sendo a tese falsa, a gente consegue construir indutivamente. Ou seja, se a tese é falsa, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, nessa cadeia, para qualquer carinha que eu fixar, na frente dele tem alguém que é maior que ele, estritamente maior no sentido da inclusão. Tá? Então, indutivamente, o que você consegue construir é isso daqui. Ó. Indutivamente, a gente consegue construir uma subcadeia dessa cadeia original, uma cadeia aqui ascendente, é uma subcadeia da cadeia original, que K alfa I, com o I variando nos naturais, onde o K alfa I está contido propriamente no K alfa I mais 1. Isso para todo I natural. Tudo bem? Por que indutivamente? Ó a ideia como é que você faz aqui para formalizar. Você pega o alfa 1 igual a 1, por exemplo. Certo? Aí você tem um K1. Como a partir como o 1 não satisfaz esse resultado, né, de que a partir do 1 todo mundo é igual, então, como eu estou dizendo que a tese é falsa, então 1 não satisfaz isso daqui. Então, quer dizer que existe algum alfa 2 maior que alfa 1, que é o 1 nesse caso, tal que o K alfa 1 está contido propriamente no K alfa 2. Tá? Alguém aqui depois contém propriamente esses caras. Aí você aplica o mesmo resultado para o alfa 2. Ó. O alfa 2 não satisfaz essa tese. Então, se a partir do alfa 2 essa cadeia não estaciona, é porque depois do alfa 2 tem algum subcorpo que é maior, estritamente maior. Então, existe um alfa 3, tal que o K alfa 3 contém propriamente o K alfa 2 e por aí vai. E aí, por indução, você constrói essa cadeia, essa subcadeia da cadeia original de subcorpos, onde em cada estágio a inclusão é estrita. Tudo bem? Então, agora o fato dessa inclusão ser estrita, a gente sabe que ela é finita também, porque como essa extensão aqui é finita, a gente já provou que as extensões intermediárias também são finitas, então isso aqui acontece, ó, a extensão de L para o KI, desculpa, para o K alfa I mais 1, que eu não estou pouco me importando, mas essa daqui também tem que ser finita, ó, K alfa I mais 1, K alfa I. Isso aqui tem que ser finitas. Aqui faltou um então, né? Que é então. Então perde a coerência do texto. Então, como essa extensão é finita, então as intermediárias são finitas. E, na verdade, o grau dessa extensão aqui, ó, do K alfa I mais 1, K alfa I, ele é maior ou igual a 2. Por quê? Porque se fosse igual a 1, os corpos seriam iguais. Certo? Nós já vimos isso anteriormente. Tá? Então, na verdade, em cada passo intermediário,
a gente tem isso maior ou igual a 2. E aqui a gente já começa a ver que vai dar problema mesmo, né? Porque assim, se em cada passo intermediário desse vale 2, se você começar a concatenar essas extensões, você vai ficar pegando potência de 2, né? E isso uma hora, já que a extensão é infinita, isso uma hora vai passar do m dado pela dimensão de L sobre K, tá? Então, é assim que a gente vai produzir o absurdo, ó. Se a gente tomar m como sendo a dimensão de L sobre K, ou seja, o grau dessa extensão, a gente vai usar o seguinte, ó, como esse limite aqui é mais infinito, e é aqui que a gente usa o limite para formalizar o nosso argumento, isso aqui é mais infinito, então, já que essa sequência tem limite infinito, em algum momento essa sequência vai ultrapassar esse m. Tá? Então existe aqui um n0 natural, tal que o 2 elevado a i passa do m para todo i maior ou igual a n0. Tudo bem? E aí agora é só uma questão de montar a contradição, porque em particular eu não vou escolher isso aqui à toa não, tá? Se você tomar, por exemplo, R como n0 mais 2, por que eu estou tomando n0 mais 2? Porque aí o R menos 1, que é o que vai aparecer daqui a pouco, isso garante que o R menos 1 é maior ou igual a n0 mais 1, né? É porque em geral a gente trabalha com a inclusão estrita aqui, a ordem estrita aqui, mas tanto faz. Tá, então, que é maior que n0 e, portanto, pelo que nós vimos anteriormente, o 2 elevado a r menos 1 tem que ser maior que m quando isso acontece, certo? Já que o r menos 1 é maior que n0. Então a gente vai guardar essa informação. Agora, por outro lado, olha só o que tem aconteceu. Por outro lado, como eu tenho isso daqui, ó, eu tenho essa cadeia, vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa cadeia de K por K alfa 1 até aqui eu tenho K alfa R, isso, e aqui eu tenho L, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Como todas as extensões são finitas, eu já sei que M, que é o grau de L sobre K, ele pode se quebrar como o produto das extensões intermediárias, né? Então, isso aqui é o L pro K alfa R, que vai ser aqui K alfa R, K alfa R menos 1, e aí a gente vai fazendo isso até chegar no último termo aqui, K alfa 2, K alfa 1, e aqui chegar no K alfa 1, K. Também é finita. Né? E agora isso aqui vai dar o quê? Ó? Vamos ver quantas coisas a gente tem aqui. Eu não vou me preocupar com isso daqui. Ó. Isso aqui eu já sei que é maior ou igual a 1, com certeza. É maior ou igual a 1, sempre, né? O grau da extensão sempre é maior ou igual a 1. Agora, esses caras aqui do meio são todos maiores ou iguais a 2. Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser maior ou igual a 1 vezes. Aqui, 2 vezes 2. Quantas vezes? Ó, aqui o índice 1 vai de 1 até R-1 aqui na primeira parte. Né? Então, você pode usar ele para identificar quantas vezes isso acontece. Isso acontece exatamente R-1 vezes. Esse 2 aqui ele aparece multiplicando R-1 vezes. E aqui o 1 de novo, vezes 1. Então, isso daqui é o quê? É exatamente 2 elevado a R-1. Então, a gente acabou concluindo que o M é maior ou igual a 2 elevado a R-1, o que é um absurdo. Porque, olha só, esse M foi tomado de modo que o 2 elevado a R-1 ultrapassa ele. Tá? Então, a gente tem essa desigualdade e essa que estão em conflito. Então, isso aqui é uma contradição. E essa contradição só pode ter nascido da ideia doentia de assumir que essa tese aqui é falsa. Tá? Então, a tese é verdadeira. Então, portanto, a tese é verdadeira. Eu só vou escrever que a tese é verdadeira para não ter que escrever tudo aquilo de novo, né? Mas qual tese? A tese de que essa cadeia de subcorpos ela é estacionária. Tá bom? Então isso vai ser uma coisa importante para a gente montar o exemplo e também daqui para frente, se precisar usar um resultado parecido com esse, a gente vai ter, né? Então, está estabelecido que para uma extensão finita não tem como ter uma cadeia ascendente de subcorpos ali no meio que não seja estacionária, tá? Ela tem que estacionar em algum momento.
E o próximo lema é um lema parecido com coisas que a gente já viu para ideais, subanéis, é que de fato a união de subcorpos em geral não é um subcorpo, mas se essa cadeia que eu vou, desculpa, se essa família que eu estou unindo for uma cadeia, ou seja, for totalmente ordenada com relação à inclusão, aí sim a união vai ser um subcorpo. Tá? E a demonstração é bem fácil, é a mesma para tudo que a gente já viu, de subanéis e ideais. Como é que a gente prova isso? Então, primeiro, claramente, né, o 0 e o 1 estão ali dentro, né? Eles estão em um desses subcorpos, né? Na verdade, estão em todos. Então, por mais razão ainda, eles estão na união. Então, isso aqui está tranquilo. Agora, quando a gente pega dois elementos quaisquer aqui, nessa união, eu quero mostrar que ele é fechado para diferença e para o produto, né? E aí, isso aí já é o suficiente para provar que é fechado para soma também. Bom, daí existem, vamos dizer aqui, um lambda e gama pertencentes a conjunto de índices tais que o x pertence ao, vamos dizer, o k lambda e o y pertence ao k gama. Deu um trocadilho meio ruim aí, né? Beleza, agora, como esse subconjunto é totalmente ordenado, a gente tem que o k lambda está dentro do k gama ou o k gama está contido no k lambda, tá? Então, a gente pode supor, sem perda de generalidade, a gente pode assumir que o k gama, só para a gente não ficar falando isso mais, está dentro do k lambda. Então, assuma que isso daqui acontece. Então, com isso, o x vezes y pertence ao k lambda agora, que ele contém os dois, né? Então, e como isso daqui é um corpo, o x mais y pertence ao k lambda, o x menos y também ao k lambda, o x vezes y também, e caso o x seja diferente de zero, que a gente já faz tudo de uma vez, o inverso também vai estar ali dentro, porque ele é um corpo. Tá? Aqui, se o x for diferente de zero, que a gente já resolve as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aqui está me dizendo que o x mais y, o x menos y, o x vezes y pertence à união, já que eles estão em um deles, né? Dos k-alfas. E o x a menos 1 também, caso seja diferente de zero. Se o x é diferente de zero. Tá? Então acabou. Isso aqui prova que essa união, já que é fechado para soma, para diferença, para o produto, para o inverso, isso de fato é um subcorpo. Tá? Então esse leminha foi, né? A ideia é bem parecida com os anteriores, né? A filosofia da demonstração é a mesma. E aí agora sim a gente tem tudo que a gente precisa para produzir o nosso contra-exemplo, tá? A gente quer então apresentar um exemplo de uma extensão algébrica que é infinita. Então, a gente vai considerar esse conjunto aqui, ó. Vou olhar para os racionais e vou olhar para o fecho algébrico dele dentro dos complexos. Ou seja, vou olhar para todos os números complexos que são algébricos sobre os racionais. Então, claramente, né, essa extensão aqui, por exemplo, é algébrica. Essa extensão aqui, com certeza, é algébrica, porque todos os elementos aqui são algébricos sobre Q, né? Então, por definição, essa extensão aqui é algébrica. Mas a gente vai mostrar que essa extensão não é finita. A gente vai demonstrar que essa extensão ela é infinita. Ela não tem como digamos, o fecho algébrico de Q nos complexos ser um espaço vetorial de dimensão finita sobre Q. Tá? E a maneira que nós vamos fazer isso é a seguinte. A gente vai construir, na verdade, uma cadeia de subcorpos desse fecho algébrico de Q em C que não é estacionária. Tá? E aí, pelo lema anterior, se eu tenho uma cadeia de subcorpos numa extensão que não é estacionária, então essa extensão não pode ser finita. Porque no lema anterior a gente provou que
se a extensão for finita, então qualquer cadeia de subcorpos aqui no meio tem que ser, precisa ser necessariamente estacionária. Tá? Então, para provar isso, a gente vai usar essa artimanha aqui. Para cada i natural, a gente vai definir αi, defina, né? Deixa eu escrever aqui bonitinho. Defina αi como sendo a raiz 2 elevado a i ésima do 2. Tá bom? Que é um número real, né? Logo complexo. Tá? Bom, isso aqui é algébrico. Isso aqui é um número complexo. Na verdade é um número real. Isso daqui de fato ele é algébrico sobre quê? Porque olha só o que acontece. Ó. Se você define... na verdade a gente já consegue concluir isso daqui. Ó. Note que αi é algébrico sobre Q e mais, o polinômio minimal dele, de αi sobre Q, é precisamente esse polinômio aqui, ó, x elevado a 2 elevado a i menos 2, tá? Porque quando você pega o αi e joga aqui, ó, αi elevado a 2 elevado a i dá 2, tá? Então 2 menos 2 dá 0. E por que esse polinômio ele é irredutível? Ele é irredutível, você pode usar o critério de Eisenstein, tá? Isso aqui é um polinômio em que x ele é mônico, certo? Observe que no termo de grau maior que é a unidade que está acompanhando, e ele é irredutível pelo critério de Eisenstein, né? Você pode pegar o primo 2 para testar o critério. Tá? Então, como ele é mônico e ele é irredutível, então, se ele anula o αi, ele é exatamente o polinômio minimal. Nós já vimos isso. Tá? E aí, por que é interessante destacar que o polinômio minimal, já que isso aqui acontece para todo i natural, por que é interessante destacar que o polinômio minimal de αi é esse camarada? Porque então, se a gente definir, se eu trabalhar com esses caras aqui, ó, Q αi, Q, o grau dessa extensão, nós já vimos, é precisamente o grau do polinômio minimal, certo? É o grau do polinômio minimal do αi sobre Q. E aí esse grau tem valor 2 elevado a i, tá? Isso para todo i natural. Tá bom? Então se a gente definir KI como sendo o Q adjuntado desse αi para todo i natural, segue que o KI segue que o grau dessa extensão aqui, ó, de KI para Q é igual a 2 elevado a i. Tudo bem? Isso vale para todo i natural. Agora a gente consegue provar que a gente tem essas inclusões aqui, né? Conforme eu falei para vocês, a nossa ideia era construir uma cadeia de subcorpos, né? E vai ser o que está acontecendo aqui, ó. A gente vai mostrar que o KI está contido em KI mais 1 para todo i natural. Por que isso é verdade? De fato, vamos supor, desculpa, deixa eu pegar aqui um i natural qualquer. Olha só o que a gente tem, ó. Se a gente quer mostrar que o KI está contido no KI mais 1, como o KI é o Q αi, eu só preciso mostrar que o αi está no KI mais 1, né? Porque o Q já está aqui dentro, a gente já sabe disso. Então, se o Q está aqui dentro e se eu mostro que o αi está aqui dentro, então pela condição de adjunção, né? Esses caras são algébricos, né? Então aqui você olhar para o anel de adjunção é a mesma coisa que olhar para o corpo de adjunção. Então tanto faz usar colchetes ou parênteses aqui, tá? Vai dar no mesmo. Isso. Então olha só o que a gente precisa fazer. Só mesmo mostrar que o αi está aqui dentro. Então, para mostrar isso, ó, observe que o αi mais 1 ao quadrado, a gente vai ver que o αi mais 1 ao quadrado é precisamente o αi. Tá? Vamos lá. O αi mais 1 é quem? Isso é a raiz, vamos fazer devagarzinho aqui, porque nessas contas aqui são complicadas, né? Então é a raiz, deixa eu colocar aqui, ó, 2 elevado a i mais 1, é a raiz isoésima do 2 elevado ao quadrado, certo? Aí isso aqui é o 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a i mais 1, e isso elevado a 2. Então, usando aqui a propriedade de potência, isso aqui é 2 elevado a 2 elevado a i mais 1,
E aí você pode tirar um 2 aqui, não vai ter problema. Isso aqui é 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a i, que é precisamente o alfa-i. Então isso aqui está mostrando o quê? Que o alfa-i é igual a alfa-i mais 1 ao quadrado, que pertence ao Q adjuntado do alfa-i mais 1, que é precisamente o KI mais 1. Tá? Então, como isso aqui acontece, ó, como o Q está contido no KI mais 1, então, por definição de adjunção, né, o Q, digamos, com parênteses aqui, alfa-i está contido no KI mais 1. Agora, isso daqui, como alfa-i é algébrico sobre Q, isso é exatamente o Q adjuntado do alfa-i como anel. Vai dar no mesmo. Isso aqui está contido em KI mais 1. E esse camarada aqui foi definido como KI. Então a gente tem essa cadeia. A princípio eu tenho uma cadeia de subcorpos. Agora a gente vai mostrar que ela é não estacionária. Ou seja, a gente vai mostrar que o KI está contido propriamente no KI mais 1 para todo I. Tá? E por que isso é verdade? Para todo I natural. Então a gente só tem que provar agora que o KI é diferente do KI mais 1. Né? Que a gente já tem uma inclusão. Então, se eu vou pegar um I natural qualquer, ó, se isso aqui acontecer, se o KI é igual ao KI mais 1, então, com certeza, a dimensão do KI mais 1 sobre Q, o grau dessa extensão tem que ser igual ao grau dessa extensão. Certo? Agora, a gente já viu que o grau dessa extensão é 2 elevado a i mais 1 e o grau dessa extensão é 2 elevado a i. Tudo bem? Agora, a função potência é injetiva, né? Então se 2 elevado a i é igual a 2 elevado a i mais 1, é porque o i mais 1 tem que ser igual a i, e portanto você vai concluir que 1 é igual a 0. Isso é absurdo. Então esse absurdo veio de supor que para algum i, né? Ou seja, pegamos um i arbitrário. Se a gente supõe que ocorre uma igualdade, a gente chega numa contradição. Tá? Então logo, fechando o argumento por contradição aqui, como os dois são diferentes, né? E aí como eu já tenho uma inclusão, a gente vai ter isso daqui. Certo? Beleza. Está demonstrado. Então, assim, a gente provou que no meio dessa extensão de Q barra C, né, do fecho algébrico para Q, eu tenho uma cadeia de subcorpos não estacionária. Então, logo, o que acontece? Logo, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia de subcorpos. Eu destaquei para vocês que o KI é um subcorpo do fecho algébrico. Eu acho que eu não escrevi isso, né? Seria interessante escrever isso. Observe só um detalhe aqui. Deixa eu abrir um espacinho aqui, depois a gente consegue continuar de onde eu estava. Observe o seguinte. Cada KI desse está contido, né, no fecho algébrico de Q em C. De fato, para cada, se eu pego um I qualquer, só para a gente fazer tintim por tintim, para não ficar nenhuma dúvida, né? A gente sabe que o Q está contido nesse fecho algébrico, certo? E o alfa-i, nós já vimos, é algébrico, né? Sobre Q. Ele é algébrico sobre Q. Agora, se ele é algébrico sobre Q, quer dizer que o alfa-i pertence ao fecho algébrico de Q sobre o corpo dos complexos, tá bom? Então, o fecho algébrico de Q em C contém Q e contém o alfa-i. Então, pela condição da adjunção, a adjunção de Q com alfa-i está contido no fecho algébrico, mas conforme nós já vimos, essa adjunção aqui é a mesma coisa que a adjunção com o anel, que é precisamente como a gente definiu o KI. Tá? Então isso aqui implica que o KI está contido no fecho algébrico de Q em C. Tá? Então agora sim, acho que fizemos todos os detalhes. Então, podemos dizer mesmo que isso daqui é uma cadeia de subcorpos do fecho algébrico de Q em C que contém Q.
Só que ela é não estacionária. Vamos colocar aqui, ó. Uma cadeia de subcorpos não estacionária do fechalgébrico de Q em C que contém Q. Então, pelo lema anterior, essa extensão aqui, ó, o lema anterior ao anterior, né? Essa extensão aqui, ela é infinita. Tá? Porque se ela fosse finita, qualquer cadeia aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho uma extensão finita, então qualquer cadeia ascendente dos subcorpos de L que contém o corpo K, ela é estacionária, né? Dizer que existe esse I0 tal que a partir do I0 todo mundo é igual, é dizer que ela é estacionária. E aqui, então, a gente trabalhou numa extensão de corpos, que é essa daqui, que é algébrica, só que ela permitiu a existência de uma cadeia de subcorpos ascendente, né? Vamos colocar aqui, vamos. Cadeia ascendente de subcorpos do fecho algébrico que contém Q, mas essa cadeia não é estacionária. Então, essa extensão aqui está proibida de ser finita, portanto, ela tem que ser infinita. Tá? Então, bem legal um exemplo de que realmente não adianta tentar demonstrar que essa extensão algébrica é finita, porque ela não vai ser. Então, nem toda extensão algébrica é finita. Tá? Uma coisa que a gente pode concluir também aqui é que essa extensão aqui também não pode ser finitamente gerada, né? Portanto, também a gente deu um exemplo aqui de uma extensão que não é finitamente gerada. Porque se ela fosse finitamente gerada, como ela é algébrica, a gente já mostrou que toda extensão finitamente gerada e algébrica tem que ser finita. Tá? Então essa extensão também não é, né? Não é finitamente gerada. Ou seja, você não consegue escrever esse corpo como a adjunção de uma quantidade finita de elementos aqui. Alfa 1 até alfa n. Tá? Isso é impossível. Porque se você pudesse fazer isso, ela seria uma extensão finita porque ela é algébrica. Tá bom, pessoal? Então é um exemplo legal que mostra pra gente que de fato para voltar do algébrico para o finito a gente precisa de uma condição forte, né, de ser finitamente gerada, que não é o caso aqui. Tá? Então acho que paguei minha dívida. Então espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.